Olá, queridas irmãs, queridos amigos, como é bom começarmos mais um programa do Alimento para a Alma. Alimento para você, não só a sua barriguinha, não só os seus molúsculos, não só aquilo que você precisa para ficar vivo, ter força para trabalhar, não. Você precisa de alimento, alimento para o seu espírito. Pode pensar que não é? Mas você viu na semana passada, no nosso programa, que você não tem apenas um corpo, você só dá comida para esse corpão aí, não é que está sentadão, aí agora tomando café, almoçando. E os outros corpos? Você se esqueceu deles? Eles também precisam de alimento. Semana passada nós falamos sobre os diversos corpos que você tem e que mesmo quando o corpo físico está descansando, na hora do sono, os outros estão trabalhando. Você sai com eles daquele momento em que o corpo físico não precisa estar acordado e você vai às experiências da vida espiritual, interagir, aprender, trabalhar também. Por isso que é necessário ter esse abastecimento. E o nosso programa Alimento para a Alma quer te dar fontes. Você vai ao supermercado para comprar arroz, feijão, macarrão, saladas, frutas, legumes para abastecer o corpo. Mas onde você encontra esses produtos que vão abastecer o seu espírito? Onde? Olha aqui, você vai ver, Alimento para a Alma. O programa de hoje vai trazer a você uma continuação daquele estudo. Você já ouviu falar de chakra? Na doutrina espírita nós chamamos esses fulcros energéticos pelo nome de centros de força. Todos os corpos possuem, os corpos orgânicos, vivos, encarnados na Terra, não são feitos apenas de carne e ossos, são feitos também de energias. E existem ao longo de toda a nossa estrutura biológica, fulcros, centros de energias que monitoram o funcionamento dos sistemas, organizam a harmonia dos órgãos, fazem com que as células sejam abastecidas. E quando você compreende o mecanismo, você pode, a partir daí, compreender também como fazer para harmonizar-se. O programa de hoje vai te dar algumas informações muito interessantes sobre esta realidade. Você vai ver 3 vídeos. Eles foram produzidos pelo IBIS. Você vai ver na tela a referência ao site, onde também você encontra essas imagens. O IBIS é uma instituição de benemerência aqui do Brasil, que trata de levar, através dos conteúdos bem produzidos, essas informações também àqueles que procuram. E ele nos está permitindo esta visualização. Aí na tela do seu computador, você pode ver o endereço e poderá também navegar a respeito, procurando mais informes. Quando você então vai estudar na doutrina espírita, você encontrará referências sobre os chakras em muitas obras, sobretudo nas de André Luiz, escritas pelo médium ou através do médium Chico Xavier. Mas ressaltamos aqui algumas que estão no livro Nos Domínios da Mediunidade e também muita informação no livro Evolução em 2 Mundos, para que nós estudemos e compreendamos o funcionamento. O primeiro vídeo você vai assistir, ele vai trazer a você, e você verá já aqui na tela algumas imagens, e vai trazer a você a explicação do que é o chakra. Vamos acompanhá-lo. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente.
estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Você viu como é interessante? Imagine que o seu corpo está constituído desses centros de força. Cada órgão fundamental, o órgão mais importante, ele está regido, energeticamente falando, por uma estrutura destas. Você tem no alto da cabeça, na frente, na garganta, no estômago, na região umbilical, nas regiões inferiores, centros de força, que não são os únicos. Existem os centros principais, os primordiais, como ela falou, temos os centros secundários, existem chakras nas palmas das mãos, em outras áreas do organismo que coincidam com complexos de glândulas, de bulbos, onde a linfa também tem uma função fundamental. Toda essa estrutura, ela está a serviço da harmonia vibratória que precisa estar regendo o conjunto biológico. Quando você compreende que não é só a comida que você come que te dá equilíbrio, você começa a ter uma noção da complexidade que envolve você estar em harmonia. O que significa estar em harmonia? Significa você estar abastecido destas forças. Seu equilíbrio psíquico pode estar afetado se você bloquear o funcionamento adequado dos chakras que recebem as forças celestes. Porque todos nós temos conexão, todos nós estamos em contato com as energias do universo e as energias da Terra. Somos um todo elétrico. Cada célula, como você viu, naquela roupa que parecia uma roupona de astronauta, aqueles são microcentros de força. Cada célula é um motor elétrico que produz uma tensão, que produz um campo magnético. E isto faz com que você seja uma pessoa fisicamente dotada de um complexo sistema que precisa estar harmonizado. Não é só encher a barriga, é fazer com que este alimento chegue aos seus sistemas e que, chegando aos seus sistemas,
penetre nas células e que, penetrando nas células, se transforme em energias e em outras coisas que a célula precisa para seguir trabalhando. Mas a célula também se abastece do seu psiquismo, das forças que vêm da natureza espiritual, daquilo que você sente emocionalmente. Para que você entenda como isso acontece, nós vamos mostrar a você um segundo vídeo. Esse que você já começa a ver aqui, olha, na tela da nossa TV, você poderá assistir como se estrutura cada chakra. É muito elucidante, é muito informativo e você poderá, com as imagens, ter uma noção mais clara a respeito. Acompanhe o vídeo agora. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Você viu que interessante? Você não imaginava que seu organismo fosse composto de todas essas estruturas, não é mesmo? Mas pense bem, quando você sente saudade, alguém vai embora, alguém te abandona, alguém morre, você passa um tempo, começa a sentir um vazio no peito. Não é assim que as pessoas dizem a respeito da saudade? Não é na cabeça. Você não sente aquele vazio no interior do seu cérebro. Você sente no centro da emoção. Você vai fazer um exame. Você estudou, você sabe toda a matéria, está tudo aqui armazenado. Mas você tem medo daquilo que é incerto. E então você sente um frio na barriga, não é? Esse chakra gástrico está recebendo o impacto daquilo que você está temendo. Veja só que interessante. Você está falando sobre um assunto e está emitindo uma boa mensagem. Você está inspirado para dar a uma pessoa um ensinamento, para fazer a pessoa sair de uma situação de abatimento. Então o seu chakra laríngeo está iluminado. E você começa a falar, inspirado por uma força. Mas da mesma forma, quando nós usamos a palavra para destruir também, isto está comprometendo essa estrutura. Por isso é que é importante você estar mentalizando sempre coisas elevadas.
Porque através do chakra coronário, esse centro de força que você tem no alto da cabeça, você recebe a inspiração celeste, todas as forças que são responsáveis pelo organismo inteiro passam por ali. O seu chakra coronário rege todos os demais chakras. E quando você compreende isto, você entende por que Jesus pede que nós mudemos nossas atitudes mentais. Perdoa, esquece o mal, não se prenda aos que te prejudicam, faça sempre o bem. A boa árvore produz bom fruto. Esqueça os adversários, não tema os que querem matar o corpo, porque o corpo é apenas uma roupa. Quando Jesus nos liberta desta matéria, Ele nos está projetando para estarmos em sintonia com boas coisas. E é esta sintonia que vai manter o equilíbrio do nosso corpo físico, principalmente. Por isso, no último vídeo que nós vamos mostrar a você, você vai entender como há uma ligação desses fulcros, desses centros de força, com os órgãos, aqueles que são os principais. Sem esquecer que os centros de força também secundários, mínimos, os menores, estão espalhados por todo o nosso organismo. Então, acompanhe o último vídeo que fala sobre os órgãos e as funções de cada chakra. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo.
A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Você deve estar pensando, nossa, eu não sabia que eu era tão complicado. Não é que você é complicado, é que todos nós somos ignorantes. Nós pensamos que somos um saco de encher de comida, não é? Uma fábrica de esterco. Nós pensamos que somos uma boca como se fosse um tubo para encher de alimento. Que nossas mãos fossem alavancas, ferramentas, martelos, serrotes. Mas Deus é muito mais sábio e generoso do que nós estamos acostumados. E isto é um produto da evolução de milhões de anos, que permite que você, como espírito, possa estar em um corpo de carne sem deixar de ser espírito, sem deixar de ter contato com as realidades do mundo invisível e se abastecer destas forças. Quando falamos da saudade, a saudade é a fome que o seu espírito sente das vibrações daquela pessoa que não está mais do seu lado. Quando falamos do ódio, este ódio é um sentimento que é fruto da interrupção do fluxo generoso do universo produzido pelo nosso orgulho ferido. E então ele fica girando ao redor dele mesmo, o indivíduo se autoabastece e ele perde o contato com a sensibilidade externa que diz a ele, esquece o mal, vamos em frente, livre-se disto. Ele vai produzindo concreto, e o concreto vai pesando sobre ele, vai endurecendo, e ele vai fazendo mais concreto, querendo que isto caia sobre os outros. E o problema já não é mais a outra pessoa, o problema é você, somos nós, desajustados desta sintonia no bem. Você viu que em toda a linha principal do seu organismo existem centros de força, que você deve dirigir. A elevação nasce no pensamento, se transfere para o interior de todos os órgãos pelas forças que nossa mente, nossa vibração capta. Nossos bons pensamentos acalentam. Os órgãos físicos recebem esta carga de energia e transferem para as células. Não adianta desejar ter saúde com uma conduta mentalmente desajustada, nem tomar remédio sem alterar a sua vibração, sem melhorar-se por dentro. Já notou que a violência está sempre com o violento? Que a calúnia está sempre perto do fofoqueiro? Que a ansiedade produz aflições no ansioso? Que o solitário está sempre sem companhia? Então, é fruto desta dessintonização que o nosso programa quer fazer você conhecer e pensar. A sua aura e os seus centros de força são administrações que você deve assumir. Então, não os envenene, nem com maus sentimentos, maus pensamentos, más palavras,
má conduta alimentar, má conduta sexual. Lembre-se que você é uma fonte inspiradora, é uma fonte de energia. Não que você não possa se alimentar, não possa praticar o sexo, não possa assistir televisão, não. Mas limpe-se, faça as coisas de maneira a que você não se entorpeça. Porque quando nós procuramos a purificação de nós mesmos por condutas positivas, é isto que vai produzir em nós a harmonia que nos está faltando. Não é dinheiro no banco, não é carro novo na garagem, não é marido forte, bonitão ou esposa bem talhada. Não, é paz na consciência, é equilíbrio nas emoções, é domínio de si mesmo, que mantém esses chakras, que mantém os órgãos ligados a esses chakras funcionando serenamente. Alguns dizem que quando você está com inveja de alguém, você fica verde. Ou verde de raiva, ou verde de inveja. Quando fica nervoso, o sangue sobe à sua cabeça e você fica vermelho, furioso. Efeitos biológicos de estados emocionais produzidos pelo entranhamento das energias do espírito com a matéria. Pense nisso. No nosso próximo programa nós vamos apresentar outras coisas muito interessantes para você não dizer que não sabia. Um bom livro, um bom vídeo, uma boa música abastecem o seu espírito, alimento para a alma. E o nosso programa tenta fazer isso também modestamente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação e até o próximo Alimento para a Alma. Muita paz. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores.